Bom dia, gente. Queridos, hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa vai ser sobre um tema que eu gosto muito, muito mesmo, que é sobre o conto popular. E assim, o conto popular, como o próprio nome já diz, ele é muito importante. Por quê? Porque dentro das suas histórias, dos seus contextos, ele conta a situação, a vida de uma sociedade, o costume de uma sociedade, né? Os seus medos, as suas crenças. Por isso que nós chamamos de conto popular. Por quê? Porque envolve as pessoas, a sociedade. E automaticamente nós vamos relembrar aqui que contos são textos narrativos, são relatos que têm uma extensão menor. Eles são menores do que outras narrativas, né? Geralmente há o conflito e ele é facilmente resolvido, justamente por conta da sua extensão, do seu tamanho. Os contos populares, por sua vez, ou também chamados de contos folclóricos, vão ser narrativas que são passadas de geração em geração. E geralmente não se conhece os autores, justamente por isso, porque você não sabe quem fez, você sabe quem contou. Quem te contou foi sua mãe, foi sua avó. E aí automaticamente ela vai passando, você vai contar para os seus filhos. E lógico que ao ficar passando de geração em geração, de pessoa para pessoa, essas histórias elas são modificadas. Por isso que às vezes alguém te conta uma história e você tem aquela sensação de que você já ouviu em algum lugar. Eu já escutei essa história, só que você pode ter escutado com outra personagem, com outros lugares, e o enredo acaba sendo parecido, mas a história foi modificada. Quer ver um exemplo muito simples para mostrar para vocês como as histórias elas vão mudando de acordo com a pessoa? A antiga brincadeira de telefone sem fio. A primeira pessoa ouvia a frase original. Quando chegava na última pessoa, a frase era totalmente modificada. Então, imaginem, gente, histórias que vêm desde a colonização ou desde outros povos, como essas histórias, elas são modificadas de acordo com o tempo, de acordo com as pessoas, de acordo com o lugar, né? E aí, os contos populares, eles são importantes justamente por isso, porque a autoria deles é atribuída ao povo, né, que vem do folk inglês, e daí origina-se a palavra folclore, porque construiu-se do povo, foram histórias que o povo falou, que o povo contou. Incrível, né? Eu amo histórias, eu amo contos, então assim, eu fico encantada quando eu escuto as pessoas contarem essas histórias que são extremamente envolventes. E aí, automaticamente, quando eu falo dessas pessoas, eu vou lembrar na verdade, dos famosos e de uma figura que é essencial nesse contexto, que são os contadores de história. Gente, imagine, são contos populares, né? São histórias que vão passando de boca a boca e que não eram escritos. Então, para que eles se mantivessem vivos, eles precisavam dessas pessoas, que eram justamente como se fosse um porta-voz, né? Era o contador do caso. Eu ouvi muito meu avô falar isso, que o vizinho ou fulano que ele conhecia era um bom contador ele não falava caso. Na sua sábia fala, ele falava que conhecia bons contadores de causos. E assim, ele próprio era um excelente contador de histórias e sabia mostrar pra gente as histórias de uma forma tão rica em descrição que nós nos encantávamos com cada conto que ele trazia, né? Com cada história que ele trazia. E assim, gente, esses contos populares, eles vão abordar vários temas, vários aspectos da vida. Em vários momentos eles vão falar de alegrias, em outros eles vão falar de tristezas, em alguns eles vão falar de animais, em outros eles vão falar de seres mágicos, em alguns eles vão falar de heróis, em outros de vilões. E aí você fala assim, por
por que na verdade, essa diversidade, essa mudança repentina de personagens, de sentimentos? Porque os contos populares, eles trazem propósitos, né? Alguns vêm com o objetivo de nos entreter, de nos trazer diversão. Outros vêm com um tom mais satírico, querem criticar algo. Outros querem empolgar. Outros, de repente, querem trazer algumas lições, querem nos mostrar algumas lições, né? E se você não fizer daquela forma, você vai ser prejudicado. Então, é até uma forma de alertar a sociedade. E não só com o intuito de divertir, mas de dar bons exemplos. Ou mesmo de tentar explicar por que surgiu aquilo ou por que surgiu determinada coisa. E como as pessoas devem se comportar diante de uma sociedade. Então, vários contos populares são criados e foram criados com intuitos diferentes. Mas, no geral, trazem o benefício da sociedade. Por isso que é um conto popular. Eles vão passando de geração em geração para tentar alertar, para tentar valorizar a cultura daquele lugar, para mostrar o porquê daquilo e para nos dar bons exemplos também. É muito bom você lembrar de bons contos. Gente, como eu falei agora há pouco, as diferentes culturas contam histórias diferentes, né? E os temas dos contos populares, eles vão mudar muito de acordo com o lugar. As histórias de heróis, por exemplo, foram muito exaltadas nos contos heróicos. E no caso desse tipo de conto, eles ajudavam a unir as pessoas e principalmente traziam lembranças do passado, né? Nos mostrava coisas que aconteceram no passado. Um ótimo exemplo aí é a história do rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda, que são heróis e que traziam muitas lendas francesas e inglesas. Então mostravam pra gente como era aquele tempo em que os cavaleiros eram tão exaltados, eram considerados heróis, como eles viviam, como eles agiam, e por que eles tinham essa fama de heróis. Então, assim, os contos também trazem esse propósito de nos explicar o porquê das coisas. Os contos populares brasileiros, gente, são inúmeros, né? Se eu for dar alguns exemplos aqui, eu vou ficar até confusa em qual falar primeiro. Por quê? Porque esses contos populares brasileiros, eles vão mudar muito de lugar para lugar. Vamos lembrar que nós tivemos aqui influência de europeus, aqui estavam os indígenas e vieram também os africanos. Então, observem que nós temos influência de vários povos. E essa influência ela é facilmente identificável nos nossos contos populares. Então, nós temos contos que são muito agregados à cultura indígena. Já nós temos contos que são, na verdade, descrições da cultura africana. E nós temos contos também que predominam os costumes, os hábitos europeus. Então, o Brasil ele é tão rico que trouxe essa diversidade e muitas vezes apresenta pra gente essa diversidade através dos contos populares, né? Acredito que todo mundo conheça a história do Boto, da Iara, principalmente quando se comemora o folclore, né? O dia do folclore. Aparecem essas figuras, essas personagens que encantam e que mostram pra gente várias situações que talvez nós não entenderíamos se não tivessem os contos populares. Então, o Boto, a Iara, o Curupira, o Saci, que ficou tão famoso na obra de Monteiro Lobato, né, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Menino Pastoreiro. Então, assim, são personagens que marcaram várias situações da nossa vida e que conseguiram atingir o seu propósito maior, que é nos alertar, nos apresentar ou nos explicar alguma coisa, tá? Porque o conto popular ele vem com esse propósito maior. Explicar pra gente o porquê de algo, nos alertar sobre o que fazer diante de alguma situação e também mostrar pra gente o que é a cultura do povo, tá certo? Espero que vocês gostem do nosso bate-papo de hoje e no próximo encontro a gente conversa um pouquinho mais. Um beijo, queridos!